culturais. Eu estou conversando aqui com o Dr. Gilberto Moura e o Dr. Luiz Roberto Bittar Real. Nós conversamos um pouco aqui sobre as vitaminas. E agora nós vamos conversar um pouco, doutor, sobre o ômega 3 e o ômega 6, porque tem muita gente que não sabe o que é um e o que é o outro, qual é que é o melhor, ou como é que funciona essa parte. Eu queria que o senhor explicasse um pouco dessa parte do ômega 3 e do ômega 6. Bom, os chamados ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, né, fazem parte daquilo que eu estava me referindo quando fizemos o comentário de vitaminas, né, de elementos essenciais ao organismo. Né. Um grupo, revisando então o que eu falei, um grupo de elementos essenciais ao organismo são praticamente todas as vitaminas, porque o organismo não elabora em quantidade suficiente as vitaminas, né, tem que trazer de fora. A metade dos aminoácidos, para nós elaborarmos as nossas proteínas, e 2 ácidos graxos importantes, que não interessa o nome deles aqui para não complicar uma aula de bioquímica. Um desses ácidos graxos é a cabeça dos chamados ácidos graxos ômega 3. De origem marinha. Exatamente. E o outro é a cabeça dos ácidos graxos ômega 6. Esses ácidos graxos são importantes na alimentação, porque a partir deles vai se organizando uma série de sequências de reações metabólicas, originando outros ácidos, que é onde nós vamos chegar na importância do porquê o ômega 3 e porquê o ômega 6. Os ômega 3, que são aqueles mais recomendados para a saúde, são aqueles ácidos graxos que estão presentes fundamentalmente nos animais marinhos, nos peixes de água fria, né? Que são, aí nós temos uma grande variedade de peixes que tem riqueza em ômega 3 e nos vegetais da linhaça. Exatamente. E os ômega 6, ao contrário, eles estão presentes na grande maioria dos óleos vegetais, né? E o grande problema dos ômega 6 é que a partir dos ômega 6, nesse processo de metabolização que acontece com os ômega 6, nós temos uma grande quantidade de substâncias que algumas são estimuladoras importantes do processo inflamatório, né? Então, é por isso que quando essas substâncias se estabelecem no organismo, se formam no organismo, elas estimulam, né, determinadas reações, determinadas células a realizar, amplificar, instalar e amplificar um processo inflamatório. E os ácidos graxos ômega 3, ao contrário desses aí, à medida que se metabolizam no organismo, além de não darem aquelas substâncias deletérias, aquelas substâncias ruins para o organismo, ao contrário, dão substâncias que ajudam o organismo numa série de coisas boas. Essa é a grande diferença fundamental, né? Sem entrar em detalhe químico da coisa, porque não é isso que interessa aqui. E dentro desse processo de falar em ácidos graxos, ômega 3, ômega 6, que são os ácidos fundamentais dentro desse processo de serem essenciais, né, os 2 ácidos cabeça-chave do processo, nós temos ainda que citar, assim, que muita gente fala, são os ácidos graxos trans, que muitos dos telespectadores muitas vezes vão ao supermercado, vão fazer as compras e veem que está isento de ácido graxo trans, né? Então, o ácido graxo chamado trans, que é maléfico, é aquele ácido graxo que as pessoas habitualmente passam a ter uma continuidade de uso ao longo de um tempo grande, né? E esses ácidos graxos da forma trans, que é muito comum a gente ter esses ácidos graxos alterados, que é a forma alterada chamada trans, nas frituras
Mas pessoas que costumeiramente, as donas de casa que costumeiramente usam os óleos repetidas vezes para fazer fritura, usam, fritam, guardam, no dia seguinte reutilizam e aquela coisa vai num crescendo, que já no final aquilo ali já é modifica a estrutura química do óleo. E esses ácidos graxos, eles vão fazer parte de quê? Eles vão, com a alimentação errada, alterada ao longo de vários meses, de um período grande da vida, esses ácidos graxos vão fazer parte das membranas celulares. Né? Então, tu imagina o seguinte, por exemplo, é fácil de eu te explicar esse processo. Se tu pegar um pauzinho de fósforo e colocar um do lado do outro, tu vai fazer uma paredezinha, né, compacta de fósforos um ao lado do outro. Os ácidos graxos na forma trans, que são as formas alteradas, eles ficam retilíneos, como o pauzinho de fósforo. Então, tu imagina uma estrutura membranosa, que são as membranas das células, formada compactadamente, assim, tem dificuldade de mobilização. Então, se tu for imaginar esse processo nos glóbulos vermelhos, por exemplo, e outros elementos do sangue que circulam em vasinhos muito fininhos, né? A grande dificuldade do processo circulatório acontece fundamentalmente em decorrência desse exagero, dessa parede maciça que ao longo do tempo foi se acumulando, porque o outro ácido graxo, que não é o trans, que é o bom, ele não é retilíneo, ele é tortinho. Então, se tu imaginar um tortinho do lado do outro tortinho, tu vais ter uma parede flexível e não compactada, como o exemplo do ácido graxo trans, que é o alterado. Né? Sim. Doutor Gilberto está louco para falar aqui, deixa eu falar um pouquinho. Eu gosto muito de história. Então, para a gente mostrar onde nós descobrimos que esses ácidos graxos eram importantes na hora. Então, lá por 1970, os Estados Unidos começou a descobrir que a sua população estava infartando com muita frequência, que tinham grandes problemas de doenças cardiovasculares. E isso imediatamente foi relacionado com o consumo exagerado de gorduras na sua alimentação. Então, o americano de manhã ele come bacon, ele come pasta de amendoim, ovo frito, etc. E quando então foi constatada essa relação entre alimentação e doenças cardiovasculares, aí começaram os estudos de colesterol, e resolveram fazer um estudo, depois de conhecer bem a sociedade americana, resolveram fazer um estudo com a alimentação na Europa. Então, aqueles países dos povos mediterrâneos, França, Espanha, Grécia, Itália. E depois de anos de estudos, eles observaram algumas diferenças, que embora na Europa também se comesse algumas gorduras, elas eram umas gorduras diferentes, os resultados em termos para o nosso organismo eram muito diferentes. Os franceses, os espanhóis, os italianos, os gregos, embora comessem gorduras, tinham muito menor número de doenças